essa noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí pela vida do pastor Gabriel. Fica à vontade. Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Parece não, foi bom, hein? Deixa Deus te usar. Aquela música lá. Eu te mandei, se puder deixar ela baixinho lá. Tá bom, pastor, obrigado. Amém, irmãos, pastor Jesus. Amém. Pode se assentar os que estiverem em pé. Glória a Deus, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, irmãos? Vai ser um pouquinho difícil pregar aqui. A Melissa foi lá na igreja lá, irmãos. Eu vou falar para vocês, hein? Tô até tímido de pregar perto dela, irmãos. E eu tô feliz mesmo, tô com o coração muito alegre. Eu creio, né, que hoje é uma noite profética, né, irmãos? E toda vez que a gente se dispõe, irmãos, a levantar um altar profético, eu costumo dizer que a palavra liberada, ela não é somente uma palavra, né, irmãos? Ela é um decreto. É como se fosse um ventre, irmãos. Amém, igreja? É como se fosse um ventre, irmãos. Quando a gente levanta um altar profético, esse ventre ele fica frutífero. Qualquer palavra ela entra, traz vida, né? E a palavra ela cumpre o seu propósito. Então, eu vou um pouquinho devagarzinho aqui explicando a orientação que o Espírito Santo me deu aqui para liberar sobre a vida de vocês. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5. Josué capítulo 5, verso 1. Do 1 ao 9. O pastor Carlos, a esposa. Estou tão feliz, né, pastor? Essa amizade que está sendo construída. Glória a Deus por isso. Meu amigão, meu obreiro está aqui. Meu cunhado, obreiro. É tudo, né, irmãos? Amigo, o Igor. Glória a Deus. Josué capítulo 5, verso 1 diz assim, ó. E sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faz facas de pedra e torna a circuncidar pela segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho. E depois que saíram do Egito, porque todos os dos povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem sido saído, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que ele não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurava aos seus pais dar-nos, a terra que mana leite e mel.
Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. E a este Josué circuncidou, porque estava incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que então saíram. Amém, irmãos? Depois que Josué reuniu aqueles homens que não haviam ainda sido circuncidados, que nasceram no meio do deserto e não haviam sido circuncidados, e aí ele para um por um e ele faz o ato, né, da circuncisão, um por um. O Senhor libera uma palavra para Josué, irmãos. E o Senhor diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje, irmãos, o Senhor estava marcando uma data com aquele povo. Aquele dia era um dia profético, irmãos. Hoje eu retirarei sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Amém, igreja do Senhor? O Senhor disse assim, Josué, hoje, Josué, eu estou tirando o opróbrio do Egito. Ou seja, irmãos, aquele povo saíram do Egito, mas o opróbrio do Egito não saiu deles. Para quem não sabe, o opróbrio é vergonha, irmãos. Ou seja, eles estavam num ambiente da casa de Deus, na casa do Senhor, mas eles ainda estavam debaixo de uma vergonha que o Egito havia causado neles. O número 40, irmãos, vocês vão fazer 40 horas, louvado seja Deus por isso, ele é um número muito profético na Bíblia, né? Toda vez que a Bíblia ela fala sobre esse número 40, ela aponta para um lugar, para um acontecimento, e ela aponta para uma nova aliança de Deus para com o seu povo. Amém, igreja do Senhor? Toda vez que a Bíblia ela fala de 40, o número 40, 40 dias, 40 anos, 40 horas, era o Senhor anunciando uma nova aliança com o seu povo. Por exemplo, a Bíblia diz que depois que Noé, ele constrói a arca, depois que eles constroem a arca, né? E aí ele fica 40 dias. Quando ele sai para fora, que o Senhor autoriza ele a saída daquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor, ele estende, né, irmãos? O arco-íris no céu, e ali o Senhor estabelece uma aliança com aquele homem. Então, toda vez que o Senhor, ele fala sobre o número 40, a primeira coisa, o Senhor, ele quer estabelecer uma aliança nova com os homens. Toda vez que o Senhor, ele fala acerca desse número 40, que o Senhor estabelece 40 dias, é porque o Senhor, ele quer fazer uma nova aliança com o seu povo. Amém, irmãos? Isso é poderoso, igreja. Isso é maravilhoso. Depois que ele sai daquele lugar, o Senhor não estava somente anunciando ali uma nova aliança, mas o Senhor também estava anunciando uma nova transição, irmãos. O Senhor estava anunciando uma nova estação sobre aquele lugar. Não é? Sai para fora e veja que depois da quarentena, eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu estou fazendo um tempo novo, uma estação nova, uma aliança nova. Vai acontecer algo novo aqui entre vocês. Amém, meus irmãos? Isso é muito profético, irmãos. Eu estou falando para vocês, irmãos, que quando a gente levanta um altar profético, irmãos, uma palavra, ela não é mais uma palavra, ela se torna um decreto. Amém, irmãos? Por isso eu digo, você precisa entender o que o Senhor vai falar com você aqui nesses 3 dias, porque uma palavra que o Senhor vai liberar na tua vida, meu amado, vai mudar tudo na tua vida. Vai mudar tudo, vai mudar a tua casa, vai mudar o teu jeito, vai mudar a tua família, vai mudar a tua fé. A gente vai sair, irmão, somente dessa ambientação religiosa, né? E a gente vai entrar para aquilo que o Senhor, Ele quer falar com a gente. Por exemplo, Moisés, quando ele estabelece com o Senhor, Moisés, ele gostava de orar um pouquinho, irmãos. E ele gostava de orar um pouquinho no monte. E aí ele olhou para o povo e falou assim, olha, eu vou ali subir rapidinho para falar um pouquinho com Deus. E ficou lá 40 dias, irmãos. 40 dias em oração, 40 dias ouvindo a voz do Senhor.
Naquele lugar a Bíblia diz que o Senhor entregou para ele a tábua dos 10 mandamentos lá. E o Senhor anunciou novamente, dentro dos 40, uma aliança, uma ordenância, uma direção da parte do Senhor, porque todo homem que entrou dentro desse lugar profético, ele precisou, ao sair desse lugar profético, estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Jesus, ele começou o seu ministério e ele ficou 40 dias, não foi 40 horas, irmãos, foi 40 dias, jejuando e orando, irmãos, conduzido pelo Espírito àquele lugar, àquele deserto. Irmãos, tem algumas semelhanças quando a gente fala de 40. Por exemplo, o povo de Israel ficou 40 anos rodeando lá naquele Egito, rodeando, dando voltas, e eles ficaram no meio de um deserto, irmãos. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor conduziu o Senhor ao deserto. O Espírito do Senhor conduziu ele dentro daquela quarentena, porque havia uma liberação de Deus, uma capacitação, uma unção, algo novo, algo profético que seria liberado. E eu orei muito, pedindo ao Senhor uma palavra, falando com o Espírito Santo. E eu estou crendo aqui no meu coração, meus irmãos, estou crendo mesmo no meu coração, que esses dias que o Senhor marcou com você aqui, se você ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você, se você fazer o propósito do jeito que Ele colocou no teu coração, o Senhor vai anunciar o fim de um deserto na sua vida. Haverá um final de um deserto. Eu estava hoje falando, até com a minha esposa, eu falei, como o deserto ele é precioso, né? Como a gente aprende no deserto. Estava nascendo essa palavra no meu coração, e o Senhor confirmou, na hora que a minha esposa falou assim, eu vou fazer um suquinho, uma vitamina de abacate. E aí eu fui tomar aquela vitamina de abacate, e eu lembrei de um processo que a gente tinha passado, ali em 2018, 2019, Miguelzinho tinha acabado de nascer. Irmãos, o deserto, o vale estava grande, irmãos. Estava aprendendo com o Senhor. O Senhor, Ele ensina o teu povo no meio do deserto. Porque, irmãos, a gente vai perceber, eu vou explicar essa palavra daqui a pouco, de Josué 5, e você vai entender que ali houve uma nova movimentação, porque acabou o tempo do deserto na vida daquele povo. Mas o povo do deserto, o tempo do deserto é o tempo da dependência do Senhor, irmãos. É o tempo que o pão, irmãos, ele tem caído do céu. A provisão vem de onde você não sabe de onde está vindo. E é bom, irmão, viver disso, mas esse tempo, irmãos, não é um tempo, esse tempo não vai ser para sempre. Amém, igreja do Senhor? Deserto, irmãos, ele tem um prazo de início, ele tem um roteiro dele, o tempo da transição, e ele também tem um prazo de validade. Amém, igreja? E aí eu lembro que a gente estava ali passando, meu Deus do céu, estava ali vivendo da provisão do Senhor, vivendo, meu Deus, irmãos, uma guerra. E aí eu lembro que era um dia de manhã, eu falei assim, nego, eu estou com uma vontade, eu lembrei desse testemunho hoje tomando suco de abacate, a vitamina de abacate. Eu lembro que eu falei assim para ela, nega, pega lá uns abacates lá no mercado e vamos fazer uma vitamina de abacate. Irmão, na frente de casa tinha um pé de abacate, mas aquele pé, ele não era baixo, ele era um pé muito alto, ultrapassava o muro. E às vezes as pessoas queriam subir lá no pé de abacate para pegar, mas ele não cai fora do tempo, né, irmãos? Ele só cai quando está no tempo. E aí os homens subiam lá, tentavam pegar, e eu nem lembrava que tinha um pé de abacate lá na frente de casa. E aí eu falei para ela, nega, eu tô com uma vontade de tomar uma vitamina de abacate, vai lá no mercado, compra pra gente. Aí ela falou assim, meu filho, vai orar, porque hoje não tem dinheiro nem para abacate. E aí eu ia pregar à noite, irmãos. Eu falei, rapaz, e eu fui, irmãos, numa fé pregar aquele dia. Que eu falei assim, mas rapaz, que diacho de Deus é esse na minha vida? Que a gente não tem um dinheiro para comprar um abacate para fazer uma vitamina. E eu fui, irmãos, pregar, brigando lá com o Senhor. E fui falando com o Senhor.
Falei, não, não é possível, eu vou abençoar quem? Não tenho dinheiro para comprar um abacate, Senhor. Eu vou abençoar a vida de quem, Senhor? E, irmão, o deserto, o Senhor, Ele cria as coisas para Ele mostrar para você que é nos mínimos detalhes, Ele é na tua vida. Que o Senhor cuida de você. E eu via todo dia aquele povo tentando subir, tentando tirar. Mas naquele dia, irmãos, eu lembro que eu fui pregar. Aí eu falei assim, não, Deus vai usar algum irmão lá, né? Vai olhar para mim, Deus vai revelar para eles que eu estou na prova. E vai falar, irmão, em nome de Jesus, recebe uma oferta aqui para comer pelo menos um abacate, né? E aí a gente saiu do culto, nada. Eu falei, meu Deus. Voltei, na mesma fé que eu fui para o culto, eu voltei, irmãos. Quando eu peguei a chave do portão de casa, estacionei o carro. Na hora que eu fui abrir o portão, irmão, eu ouvi. Pá! Eu digo, mas irmão, eu tomei um susto tão grande que eu falei assim, ou é um tiro, ou o pé de abacate caiu. Quando eu olhei para trás, irmão, eu falando com o Senhor, abrindo a porta de casa, irmão, era muito alto, gente. Caiu um pé de abacate, assim, caiu um galho. Mas caiu tanto abacate, que a gente levou abacate para os parentes, levou abacate para a família, levou abacate para todo mundo. E o pior, irmão, o pé era alto, nenhum abacate quebrou, irmãos. Irmão, mas a gente tomou tanta vitamina de abacate que eu hoje, quando eu tomei aquela vitamina, eu digo, meu Deus do céu, né, Senhor? Aí você fala, meu irmão, você vai lá no mercado, irmão, é sobre o abacate? Irmão, sabe o que é? É sobre você estar vivendo um processo na tua vida, onde você fala assim, papai, eu estou com vontade de comer isso daqui. E o pai faz chegar na porta da tua casa, irmãos. O deserto, irmão, é para você testificar de que o Senhor verdadeiramente Ele cuida de você. Amém, igreja? E a gente estava ali, irmãos, num processo. Eu lembro, dentro de 6 meses, roubaram 2 carros nossos. 2 carros, irmão, uma luta. Eu fui lá, o Miguelzinho ia nascer. Aí, pastor Carlos, eu falei assim para a nega, eu falei assim, olha, o Miguelzinho vai nascer, a gente vai precisar de um carro. Vamos lá financiar o carro, né? Aí pegou, irmão, um boleto quase do tamanho dessa Bíblia aqui. Uma semana, fui trabalhar, parei o carro na frente da empresa, a Lari me ligou na metade do dia. Eu estava lá do outro lado de São Paulo. Ela disse assim, olha, a bolsa acabou de nascer e o Miguel vai nascer hoje. A bolsa estourou, né? E aí eu peguei um trem, peguei o metrô, peguei um ônibus. Na minha cabeça, meu Deus, quer ver que eu vou chegar na frente dessa empresa e esse carro não vai estar lá, Senhor? No dia que o menino nasceu, irmãos, uma semana que a gente tinha financiado o carro, só ficou a Bíblia para pagar. Aí, não descontente, né? Meu sogro chegou lá na gente, eu falei assim, meu Deus, como pode? Como pode, Senhor? Você sabe que eu precisava tanto desse carro, meu pai. Eu lembro, irmão, que tinha uma vizinha na casa da frente e eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor. Eu vim do trabalho para casa, porque tinham acabado de roubar o meu carro, eu pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, sendo crente, sendo fiel a Deus. E aí eu vi assim, perder um carro, 48 parcelas. E aí eu cheguei lá no trabalho, quando eu cheguei lá, estava um ímpio. Ele falou assim, eu comprei um negócio de 50 reais ali na farmácia, ganhei um carro numa rifa. Eu falei, não é possível, Senhor. Aí eu saí do trabalho, eu falei, não, o Senhor só pode estar brincando com a minha cara. E eu saí, irmãos, lembra quando o Chaves saiu da vila, chutando as pedrinhas assim, triste? Eu lembro que eu saí a pé do trabalho, indo para casa. E eu falando, não, o Senhor está de brincadeira, porque o Senhor deu um carro para o ímpio e deixou o ímpio roubar o meu. Irmão, não contente, caiu uma chuva. Eu tomei uma chuva no meio do caminho. Eu ia pregar à noite. E eu indo debaixo da chuva, o Senhor me deu uma palavra aquele dia. E o Senhor disse assim, filho, eu já te abençoei com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você já é um homem abençoado, porque a minha bênção está sobre você. Não é sobre o que você conquista, é sobre o que eu coloquei aí dentro de você. Você é um homem abençoado, amém, irmãos?
Aí eu falei, pai, já que o senhor não vai dar um carro, dá pelo menos uma bicicleta então, né, pai? Aí a gente foi lá, uma vizinha fazendo uma mudança na frente de casa. Eu olhei aquela senhorinha trabalhando, eu falei, nega, eu faço a mudança e você faz a limpeza. Aí a gente lá trabalhando voluntariamente na casa daquela senhora. Ela falou assim, irmão Gabriel, eu tenho uma bicicleta lá que está 8 anos parado, dentro de um depósito lá. Ela deve estar toda quebrada, ela não deve estar funcionando, os pneus devem estar furados, mas ela serve para alguma coisa. Eu falei, opa, irmão, eu cheguei lá. Quem lembra da Caiçara, irmãos? A Caiçara com um guidãozão grande, aquelas rodonas grandes. Aí eu olhei, irmão, passei um pozinho, 8 anos, irmãos, que ninguém subia em cima da bicicleta. A senhorinha falou assim, ela deve estar toda ferrada lá, irmão. Na hora que eu limpei, a bicicleta estava nova. 8 anos me esperando. Coloquei, dei uma enchidinha no... E eu e a nega, irmãos, pregar para todo lado de bicicleta, trabalhar de bicicleta, visitar gente de bicicleta. Aí o meu sogro, ele olhou e se compadeceu, ele tinha um Monza lá. Aí ele falou assim, não, os meninos estão precisando de um carro, né? E ele tinha um Monza. Ele falou, viu, eu quero te abençoar, eu vou fazer um negócio bom aqui para você. E aí ele fez um negocinho bom, irmãos, fácil de pagar, né? E ele falou assim, olha, tá aqui o Monza. Aí eu fui entrar no Monza, irmãos. O documento tava ruim, o freio estava ruim, o Igor lembra disso. Não tinha freio o carro, os pneus estavam careca e o motor estava quase estragando. Aí a gente foi lá, pegou dentro desse prazo de 6 meses. Eu peguei, a gente orando, saiu uma causa na justiça. A gente levantou o Monza, irmãos, fez o motor, trocou os pneus, arrumou o documento, fez a parte elétrica, gastamos mais do que o carro valia. Falamos, vamos comemorar? Vamos. Aí nós desceu para a praia, a família feliz, né, irmãos? O Monzão, uma benção aquele Monza, irmãos. Aí a gente subiu, comemorando, feliz, falamos, vamos fazer despesa? Aí foi lá, irmãos, fazendo despesa, colocando as coisas no carrinho. Aí eu olhei para a nega e falei assim, você imagina se a gente vai agora para o estacionamento e o Monza não está lá também? Ela falou, vira essa boca para lá, irmão. Amados, a gente foi, a família feliz com um carrinho. Na hora que a gente chega no estacionamento, eu coloquei a mão na cabeça e falei, Senhor, um Monza. Cheio de sacola na mão, eu olhei e falei, não é possível. Levaram um Monza, Senhor. 88, quem queria esse Monza, Senhor? Oh, amados, e o Senhor falava no meu coração, eu já te abençoei com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu já te abençoei, você é um homem abençoado. Irmão, o deserto, ele vem para mostrar para você que realmente você depende do Senhor, irmãos. Aí com o dinheiro ficamos 1 ano, né, para pagar, e a gente comprou um Corsa. Meu Deus, aquele Corsa, eu falava assim, irmão, no dia, se Jesus voltar, esse Corsa sobe para o céu também. Eu já carreguei 9, 12 crentes dentro dele, irmãos. E eu subia assim a subida e eu falava, se não subir eu devolvo, porque ele tem que ser crente. O banco, irmão, ficava para trás assim que a gente não conseguia ficar em pé. Os vidros não baixavam. Teve um dia que eu estava levando um profeta no culto, que eu tive que colocar o profeta pelo porta-malha. Ele falou, irmão, eu vou orar para Deus te dar um carro, irmão. O irmão olhou para mim e falou, varão, mas que prova é esse carro, irmão? Os varão estão tendo que entrar pelo porta-mala. Eu falei, irmão, dá glória, porque a gente já é abençoado nas regiões celestiais, irmão. Aí a gente está um dia orando com o Senhor, lá no monte. Aí estava lá no Monte Serrano, lá em Mauá. E eu estava lá orando. Aí veio uma irmãzinha, a pastora Rose. Ela me cutucou. Ela falou, irmão Gabriel, eu estou orando aqui por você, eu estou sentindo o cheiro de carro novo. Eu digo, irmã, nesse deserto, irmão, com esse histórico, eu já estava quase convencido que Deus não queria que eu tivesse um carro, irmãos. Eu já estava esperando algo maior, um helicóptero, um avião, porque um carro, eu falei, não, é bênção, né? E ela falou assim, irmão, Deus vai preparar nos próximos dias. Aí a gente volta com o Corsinha.
Irmão, o Corsinha estava valendo 2,5. A tabela dele era 8. Falei, rapaz, quem vai querer esse Corsa? Os vidros não baixavam, o banco você andava nele assim, ó. Para colocar os vasos dentro tinha que ir pelo porta-mala. E aí, no outro dia que a gente recebeu essa palavra, um irmão me ligou e falou assim: irmão, eu quero que você venha almoçar comigo aqui na minha padaria. Aí a gente fomos lá almoçar com ele. Eu parei o Corsa na frente. Ele falou assim: irmão, eu tô com um carro lá, rapaz. Não era novo, irmão, mas tava com cheiro de novo. Ele falou assim: irmão, eu tô com um carro lá que ele tá com cheiro de novo. E Deus falou para mim que esse carro precisa ser seu. Um dia depois, irmãos, da gente ter recebido a palavra. Aí ele falou assim: quanto que você pode me pagar? E a nega gritou do lado: nada, irmão. Se Deus falou que vai dar, irmão, mas você não tem condição, quanto que você pode pagar, irmão? Nada, esquece. Ele falou: então, varão, eu tenho uma padaria aqui, você não recebe VR, não? Eu falei: irmão, tem um VR lá que eu como McDonald's com ele. Ele falou: faz o seguinte, manda esse VR para mim que você vai pagar o carro pagando VR, com VR. Com vale refeição, irmão. Eu paguei um carro de 28 mil, com vale alimentação, irmãos. Aí terminou, ele falou: irmão, agora não é esse o carro. Aí a gente devolveu o carro para ele. E aí ele passou esse que a gente está hoje, que é um carro, que é uma bênção do Senhor. E já é um carro um pouquinho mais novo. E deu tudo certo, irmão, para a glória de Deus. Aí eu cheguei lá no povo lá do meu trabalho. Eu cheguei lá no rapaz que comprou o carro da rifa, né? Eu falei: varão, 50 conto você comprou o seu? Mas já comprou alguma vez com VR? E aí eles fizeram um burburinho. Eu tenho um amigo que comprou um carro com VR, irmãos. Virou uma notícia lá no trabalho. Eu digo: irmão, quando Deus prepara, quando você passa o que você tem que passar, o Senhor, Ele abre caminho, Ele prepara. O Senhor, Ele abre porta. E eu vou dizer para alguém aqui, amado, eu estou sentindo no meu espírito, eu orei por vocês hoje. Eu estou sentindo que o Senhor vai findar, irmãos, deserto na vida de pessoas aqui nesses próximos dias. 40 dias, irmãos. 40 dias, 40 anos. E quando o Senhor estava anunciando 40 anos, era porque o Senhor iria romper a história daquele povo. Sabe por quê? O deserto, irmão, ele é passageiro. O deserto, irmãos, ele tem um prazo de validade. O deserto, irmão, não é para você morrer nele. O deserto, irmão, tem os seus propósitos. Amém, igreja? No deserto, meu irmão, não tem força do teu braço. No deserto, irmão, não tem a tua faculdade. No deserto, irmão, não tem o teu curso. No deserto não tem a tua força. No deserto, irmão, você olha e diz: meu Deus, só o Senhor pode fazer na minha vida. E Ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus, irmãos. Quando o Senhor, Ele diz: olha, acabou o tempo do deserto. Aí eu lembro que a gente foi numa consagração, 8 horas da manhã. Irmãos, com aquele timaço, né? Só a irmãzinha do coque. Ali, irmão, ali só o exército, irmão. Ali só... E aí a irmãzinha, eu estava lá, irmão, eu falei: meu Deus, eu estou crendo, o Senhor está anunciando um novo tempo, o Senhor está anunciando uma nova estação, o Senhor está anunciando uma nova... Aí eu entreguei a palavra, tinha acabado de pregar numa consagração, Deus levantou um profeta e disse assim: irmão Gabriel, o Senhor está anunciando hoje um final de uma estação, de um deserto, de um tempo de escassez, de um tempo de cuidado. É tempo de levantar. A partir de hoje você não vai mais depender do que vai cair do céu. A partir de hoje o Senhor vai colocar uma semente na tua mão. O Senhor vai pôr uma semente na tua mão. E eu vou te dizer uma coisa: você não vai ter, meu irmão. Alguém vai pegar isso daqui que eu vou profetizar, porque tem um vento profético aqui, sim ou não, igreja? Você não vai mais precisar tomar emprestado, irmão. Você vai ter para emprestar, você vai ter para abençoar, em nome de Jesus, amém, igreja? Eu profetizo para os irmãos lá na igreja: irmãos, quando finda o tempo do deserto, e o Senhor quer colocar uma semente na tua mão, e o Senhor quer mudar a tua mentalidade, e o Senhor finda o pobre, a vergonha do Egito. Sabe o que é a vergonha do Egito?
É essa vida aí, irmão, que você estava vivendo. Você estava assim, tem pessoas que orou assim: Senhor, mas eu sou crente, Senhor. Como eu, Senhor, vou fazer essa vergonha para o teu evangelho? Irmão, o Senhor me trouxe aqui hoje. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor está colocando por terra a vergonha do Egito da tua vida aqui nessa noite. E eu digo para os irmãos: irmão, você está achando que o Deus dos Salmos 2 que diz assim: filho meu, pede-me, eu te darei as nações. Você acha que esse Deus que diz assim: filho, o que eu tenho para você é nações? Olha o que o Senhor está comparando a bênção que Ele vai entregar na tua mão. Ele está dizendo: não peça coisa pouca, porque o que eu vou entregar na tua mão é coisa grande, é coisas grandes, diz o Senhor. Eu digo para os irmãos: irmão, em nome de Jesus, você está achando que o Senhor quer que a gente fique o resto da vida fazendo continha em calculadora, irmãos? No mercado, você chega lá, 2,40, mais 3,90, mais 2,90. Em nome de Jesus, irmão, quando o pobre cai por terra, a gente vai jogar essa calculadora no lixo em nome de Jesus. Você vai chegar lá para abençoar. A igreja, ela carrega uma semente. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo pessoas, irmãos, passando na fila do caixa, falando assim: paga o meu e paga do irmão aqui de trás, porque eu vim para abençoar aqui nessa noite. Aleluia. Eita Deus. Deus sabe que essa é o desejo do teu coração, irmãos. Eu estou falando para você, meu irmão, que falou hoje para o Senhor: Senhor, mas eu sou teu servo. Senhor, eu não quero servir de vergonha. Senhor, eu não quero servir de escândalo. Irmão, o tempo profético, Josué capítulo 5, o Senhor reuniu Josué e disse assim: Josué, não é somente uma mudança de um lugar, é uma mudança de uma mentalidade que eu estou gerando na minha igreja. Então Josué, vem cá, eu vou anunciar algo para vocês. 40 anos redondo que o meu povo caminhou na terra, só que acabou esse tempo. Findou esse tempo. Agora vem, Josué, eu vou te mostrar algo que você ainda não viu. Eu vou te mostrar o propósito de vocês ter passado tudo isso. Eu vou te mostrar, Josué, o que eu estou vendo, Josué. Josué, agora eu não estou preocupado com as saídas do Egito. Agora eu estou preocupado com as entradas nas terras prometidas. Ou seja, o Senhor estava dizendo: Josué, os meus olhos não estão mais em quem saiu, Josué. Os meus olhos estão no lugar que a minha igreja vai entrar a partir desse propósito. Ou seja, Josué, eu vou mostrar para você o porquê de cada coisa que essa igreja passou nos últimos anos, irmãos. Eu vou mostrar para você o meu propósito. Vem cá, Josué, o negócio é o seguinte: Moisés falhou em algo. Moisés era um homem muito usado, um homem de oração, mas ele era um homem ruim de alianças. Capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor diz para ele: Moisés, eu tenho uma missão tão grande na tua vida, Moisés. Você vai ir no Egito, você vai libertar as pessoas. Pega esse bordão. O Senhor se manifestou e mostrou o poder de Deus na vida dele, irmãos. Uma obra sobrenatural na vida daquele homem. No capítulo 3, aí ele sai de Midian e no sentido o Egito, aonde o Senhor tinha falado para ele ir. A Bíblia diz no capítulo 4 de Êxodo que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e decidiu matar Moisés. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um homem ruim de alianças. Ou seja, ele estava indo para uma obra missionária e ele não tinha circuncidado o seu filho. Para os que não sabem o que é a circuncisão, tocar em um órgão genital e tirar o excesso da carne do órgão genital do homem. Moisés está indo para uma missão e esqueceu de circuncidar o filho. O Senhor desce na estalagem e diz: Moisés, eu vou te matar. Aí Zípora, a esposa de Moisés, pega uma pedra, e aí a Bíblia diz que ela corta o prepúcio do menino, estabelece a aliança, pega o excesso da carne, joga nos pés de Moisés e diz assim: tu certamente é um homem sanguinário. Ou seja, Moisés, quando o povo estava no Egito, eles estavam sendo circuncidados, irmãos. A circuncisão era a aliança de Deus com o homem, amém, igreja?
Então estava no Egito, estava sendo circuncidado. Saiu do Egito, foi para o meio do deserto. A Bíblia diz que todos que nasceram no deserto, Moisés não circuncidou. Aí o Senhor aparece para Josué e diz: Josué, passou 40 anos. Ou seja, já findou o ciclo de deserto. Só que para o meu povo poder entrar onde eu quero colocar eles, é necessária aliança. Então pega todos os homens, os que já vieram do Egito e os que nasceram no meio do deserto. E aí Josué pega, irmãos, de um em um, e ele vai fazendo um trabalho de aliança. De um em um. De um em um, irmãos. De um em um. O Senhor disse: vai de um em um. É Josué, é você, é o líder. Eu quero que você vá de um em um, porque hoje eu vou virar a chave da igreja. Porque hoje eu vou anunciar um novo tempo para a igreja. Aí Josué vai, irmãos, de um em um, de um em um, de um em um. Aí o verso 9 diz assim, ó: e disse mais o Senhor a Josué: hoje eu retirarei de vós o opróbrio do Egito. Hoje eu vou tirar a vergonha do deserto. Hoje eu vou arrancar a vergonha, porque o meu povo saiu do Egito, mas a vergonha do Egito não saiu deles. Ou seja, eles mudaram do ambiente, mas a mente deles ainda continuaram uma mente do Egito. Agora Josué pega um por um, aliança, estabelece aliança, estabelece aliança, estabelece aliança. Porque agora a minha preocupação já não é mais com as saídas do Egito. A minha preocupação é a entrada na terra. Porque Josué, se você não pegar de um em um e estabelecer aliança, eles podem até ter saído do Egito, mas não vão poder entrar no lugar que eu estou preparando para eles. Sem aliança não pode. Todo final de ciclo de quarentena, o Senhor estabeleceu uma aliança, irmãos. Um relacionamento mais próximo. Um lugar, meu irmão, onde é necessário tocar na sua intimidade, na sua vergonha. Quando Deus estabeleceu a circuncisão para Abraão, olha o que o Senhor disse: Abraão, você vai circuncidar os seus filhos. Todo varão que nascer, no 8º dia, você vai circuncidar ele. Aí Abraão: ô Senhor, maravilha. Aí o Senhor disse mais: Abraão, você vai pegar todos os servos da sua casa, seja ele quem for, seja homem. Se for homem, irmão, você imagina Abraão chegando nos servos da casa, colocando a fileira de homens de 40 anos, de 50 anos. Ali não era só menino. E eles tiveram que abaixar as suas calças diante de Abraão. E eles falaram: Abraão, pode tocar na minha vergonha. Porque se um líder, se um pai, e ele diz mais, depois disso vai ser estabelecido, somente um pai pode tocar nas vergonhas de um filho no 8º dia. Se não fizer isso, não tem pacto comigo. Irmão, em outras traduções, sabe o que Deus está dizendo? Eles saíram do Egito, eles mudaram a rotina, eles mudaram a alimentação, eles mudaram o lugar físico, mas ninguém ainda tocou nas vergonhas deles. Ainda tem vergonha que não foi tocada, irmãos. E ele disse: somente um pai vai poder fazer isso. Somente um pai, amém, igreja? Somente um pai espiritual, ele pode tocar, irmãos, na circuncisão de um homem. Somente um pai. Sabe quando a gente estabelece a aliança? É quando a gente abaixa as nossas vergonhas e diz: pastor, é aqui. A minha falta de caráter é aqui. Aonde eu preciso de ajuda é aqui. Aonde eu preciso ser ajudado é aqui. Aonde eu preciso ser tocado é aqui. Irmãos, olha o que Paulo escreve para Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, meu companheiro de aflição. Eu posso te dizer uma coisa:
Você pode ter muitos companheiros de aflição. Você pode ter muitos companheiros de aflições. Sabe aquela companheira de aflição que você fala, irmã, vamos orar comigo. Aquela irmã que você liga para ela, aquele irmão que você liga para ele, irmão, ora por mim. Ora, me ajuda, intercede por mim. Você pode ter muitos companheiros de aflição. Mas tocar na tua vergonha, um companheiro de aflição não pode. É só um pai espiritual que pode, irmãos. Por isso que o Senhor não deu a ordem para Caleb, o Senhor deu a ordem para Josué. Porque Josué era a representação do pai daquela nação. E o Senhor disse, eles não vão entrar além enquanto eles não arriar as calças e deixar eu tocar onde ninguém toca. Eu posso te dizer uma coisa, sabe porque tem muita gente que não resolve os problemas deles? Porque eles querem encontrar paternidade em companheiro de aflição, irmãos. O pastor da internet pode te abençoar o que for, mas na hora que você estiver no BO, quem vai te visitar é esse homem aqui, irmãos. O pastor da internet, irmão, ele pode ser uma bênção na tua vida, mas na hora que você estiver no problema, na hora que um parente morrer, alguém ficar enfermo, quem vai lembrar de orar por você é ele. O Senhor direcionou o povo até o líder e disse assim, arreie as calças, porque há um tempo em que eu vou estreitar o relacionamento entre a liderança e o povo, porque é o tempo da liderança tocar nas vergonhas do meu povo, para que eles possam estar aptos. Ou seja, o Senhor estava dizendo, vocês podem mudar a comida, a localização, mas enquanto vocês não tiverem disposição para mostrar onde está sangrando, vocês ainda vão continuar debaixo da vergonha, irmãos. Vai continuar debaixo da vergonha. Não adianta orar, não adianta jejuar 40 dias, meu irmão. Não adianta jejuar 80 dias, minha irmã. Se você não entender a revelação do que Deus está exigindo de você. Porque o discipulado, irmãos, se eu falar assim, irmãos, é bênção o discipulado. Aí você fala, ô pastor, é uma bênção. Eu vou discipular pessoas, eu vou cuidar, eu vou servir, eu vou orar por pessoas. Mas você não pode ser um discipulador se você ainda não foi discipulado, irmão. Você não pode tocar nas vergonhas de alguém se você ainda não arriou suas calças e deixou alguém tocar no teu opróbrio. Sabe o que o Senhor está falando? Isaías 53, Ele já levou pelo peso das suas pisaduras, nós somos sarados. Ele já levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Ou seja a dor externa ou seja interna, meu amado, a vontade de Deus é que você seja curado na totalidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ele disse, se a gente não andar na luz como Ele é luz, nós não estamos nele. Ou seja, o problema daquele povo do Egito é que eles mudaram a ambientação, mas eles ainda estavam com muitas coisas obscuras dentro deles. E o medo deles era trazer para a luz. Eu posso te dizer uma coisa, você não está nessa igreja por acaso, irmão. Você não caiu, você não tropicou e caiu aqui por acaso. O Senhor levantou um sacerdote. O Senhor levantou uma paternidade. O Senhor, sabe, ei, para você que está ferido, mas pastor, eu fui ferido lá no outro ministério, lá tinha gente falsa. Irmão, eu vim aqui para reforçar que ainda tem gente que ouve a tua vergonha e não sai falando para todo mundo, irmão. Ainda tem gente na terra, irmãos, que ouve a tua vergonha e não se escandaliza dela. Ou a gente vamos fazer o que o Senhor está estabelecendo, ou toda vez que o Senhor ficar falando de cura, a gente vai ficar assim, ó, igual um tapado, olhando para os ventiladores, fingindo que não é com a gente, fingindo que a enfermidade não é nossa, fingindo que o trauma não é meu. Aí eu te digo, irmão, tá bom, que a gente precisa hoje procurar, a gente tem muitas ferramentas, psicólogo, psicanalista, terapeuta. Isaías 53, eu digo para os irmãos, está escrito, irmão. Você acha que um discipulado ainda não tem, irmão, poder se você abrir? Você acha que não tem poder de entrar e curar você em nome de Jesus, irmão?
fazer nova todas as coisas, andar em liberdade, trazer para a luz o que está no escuro, o que está em trevas. O que o Senhor está fazendo é que Ele está estabelecendo o teu povo. Ou seja, o que Ele estava dizendo aqui, Josué? Se não acontecer isso, eles não mudam a mente. Eles vão ser um enfermo bem arrumado. Enquanto as enfermidades não for curada, enquanto os irmãos, esse demoninho, esse pecadinho de estimação que fica escondido, não vir para a luz e for sarado, e for convertido esse homem, esse novo, a nova criatura, a gente vai ficar só colocando música para morto dançar, irmãos. E a gente dança aqui do lado de fora, e a gente está igual Ezequiel. O Senhor levou Ezequiel no espírito, não levou na carne. Porque na carne ele estava comprando, vendendo. Babilônia era os Estados Unidos hoje. Só que Deus falou, Ezequiel, eu vou levar você no espírito, dá uma olhada. Aí o Senhor abriu, quando ele olhou, existia um vale de ossos secos lá dentro. Existia morte espiritual. O que o Senhor estava falando para Ezequiel? Ezequiel, você acredita que na carne eles estão todos bonitinhos? Mas no espírito já está fedendo. No espírito já cheira mal. No espírito não tem cura. Irmã, não é normal você chegar na tua casa e gritar histericamente. Se eu e você não aguenta ficar no meio de gritaria, você acha que o Espírito Santo aguenta? Não é normal, irmão, um homem chegar do trabalho até o cachorro correr para debaixo da cama. E os nossos olhos estão bonitinhos. O Senhor está dizendo, não está. Eu vejo todas as coisas. Eu estou levando, Ezequiel, você lá no espírito. Olha por trás das cortinas. Olha como que está o interior. Olha como que está o coração. Ainda tem maledicência. Ainda tem imoralidade. Ainda tem inveja. Ainda tem carnalidade. Ainda tem vergonha. E o Senhor estava dizendo, Josué, traz eles para perto, porque esse é o tempo, Josué. Esse é o tempo, Josué, que eu quero tirar o opróbrio. Ou seja, o Senhor estava dizendo, se o meu povo entender o que eu estou querendo falar, o tempo da vergonha vai cessar em nome de Jesus, irmão. O tempo da vergonha vai cessar, irmãos. A maior disponibilidade do discipulado não é você cuidar de alguém, é você permitir com que alguém entre aí na tua Gadara. Por exemplo, quando Jesus chegou em Gadara, os homens estavam lá, tinha um moço que estava lá no sepulcro, e ele estava acorrentado, e ele se maltratava, e ele se machucava. Enquanto isso, todo mundo estava cuidando de animal. Jesus causou um problemão na Gadara. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, eu não posso, isso não existe no meu reino, eu passar por um lugar, fazer vista grossa para um demônio que está escondido. Aí Jesus chamou, tirou o demônio do rapaz. Sabe para onde ele foi? O demônio falou assim, a gente pode ir para os porcos? Ele falou, pode. E os porcos foi e pulou no penhasco. Os homens da cidade chegaram até Jesus e expulsaram Jesus da cidade, irmãos. Tem áreas, tem gadaras aqui dentro de nós, igreja, que a gente não vai mais poder falar Jesus aqui não, Pai. Deixa o demoninho aqui quietinho, porque se Jesus entrar lá, ele vai começar a trazer prejuízo, irmãos. O Senhor está dizendo, não é normal, você não pode fazer vista grossa para essa dor, essa enfermidade, essa dor aí dentro de você, que você está empurrando com a barriga, que você está fingindo que ela não existe, e você está dizendo assim, o tempo cura. O Senhor está dizendo, não, quem cura não é o tempo, quem cura sou eu. Aleluia, aleluia. Quem cuida não é o tempo não, meu irmão. Se você não passar o remédio na tua ferida, o tempo ele só vai apodrecer cada vez mais essa ferida. Irmão, eu estou dizendo para você que talvez nessa Gadara
Esse algo que você está aí guardando, que você fala, meu Deus, eu não conto, Senhor. Está com medo, né, irmã? De aparecer lá no Jornal Nacional, né? Fala a verdade, né, irmã? Eu posso te dizer uma coisa. Se você não confiar, irmão, no Pai que Deus te deu espiritual, de nada vale você estar aqui. Um pastor foi lá na nossa igreja e ele falou para toda a igreja. Ele falou assim, o teu pastor só é teu pastor se você obedecer ele. Se você não andar debaixo da orientação que Deus entregou para ele, ele não é teu pastor. Você só está ouvindo uma palavra de um pregador. E a gente está lá, não, irmão, você está deixando de usufruir de um benefício que o Senhor te entregou. O Senhor está falando com essa igreja aqui hoje, porque sem aliança não vai ter avanço, sem aliança não vai ter crescimento, sem aliança não vai ter. E o Senhor deu uma ordem para Josué, Josué, eu quero arrancar a vergonha do meu povo. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu quero que ele seja o meu povo de verdade. Irmão, não dá para a gente só vir aqui e te animar. Você não precisa ser um crente animado, você precisa ser um crente convertido. Amém, igreja do Senhor? Você não precisa ser um crente animado, irmãos. Você precisa ser um crente que entregou realmente 100% a tua vida, que deixou ele tocar nas suas gadaras, que deixou ele tocar no seu opróbrio, que deixou ele tocar na tua vergonha, que deixou ele tocar na tua ferida, que deixou ele tocar na tua queda, que deixou ele tocar no teu trauma, que deixou ele tocar na onde te feriram. O Senhor está dizendo, é tempo de cura. Cura verdadeira, irmão. O fardo é leve, igreja. Não dá, irmão, para a gente vir na igreja, se animar, sair daqui. Sai daqui, a gente já não sabe mais no que é que a gente crê, no que a gente quer da vida. Uma hora eu quero orar, hora eu não quero. Chega de ser um menino na fé. O Senhor está te chamando para entrar na terra que Ele preparou para você. Não dá mais, irmãos, o pastor vem aqui e fica animando a igreja uma hora, irmãos, a gente não vai mais ter uma animação diferente. Se a igreja ela não crescer na maturidade, Paulo disse que ela é carnal porque ela toma leite. O Senhor não quer, sabe o que o Senhor quer? Que você entre na terra que é tua, crente. O Senhor quer que você ande na terra que é tua. Ou você parou nessa vergonha que você está parando. Você não se perguntou, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Olha as promessas, mais de 8.000 promessas de bênção, de prosperidade, de família abençoada. Tem algo errado, irmão, que precisa ser consertado. Tem algo errado, irmão, que precisa voltar para o lugar. Sabe, enquanto a gente não entrar no lugar de maturidade, a gente vai ficar no leite. Aí no dia que a gente conhecer uma igreja que tem um leite com Toddy, a gente sai dessa igreja e vai para a igreja com leite com Toddy. No dia que a gente vê uma igreja que tem um leite com Nescauzinho, aí a gente vai para a igreja que tem um leite com Nescauzinho. Se o pastor lá dá um abraço, mais fofinho que o pastor Carlos, aquela igreja. Amado, você está aqui por um propósito, você está aqui por uma causa, você está aqui porque Deus te colocou aqui. Eu sinto de falar isso para a igreja. Ou você agarra a causa que Deus estabeleceu para você neste lugar, a missão. Ou você entra 100% daquilo que o Senhor está estabelecendo, ou você vai ser um crente, com nome de crente, num ambiente de crente, comendo comida de crente, mas debaixo do opróbrio. E o Senhor está dizendo, eu não quero opróbrio para a minha igreja, eu quero honra para a minha igreja. Aleluia! Eu quero exaltação, eu quero vitória, eu quero alegria. Deus quer fazer teu casamento abençoado, irmão, em nome de Jesus. Irmão, vai logo. Chega. Até quando você vai ficar chorando pelo mesmo pecado? Até quando você vai ficar chorando, caindo na mesma coisa? Tá bom, o Senhor é misericórdia, mas meu irmão, o Senhor tem uma vida sem opróbrio para a tua vida. É uma vida de glória, é uma vida de vitória, igreja. Aleluia.
Amém, irmãos? Até quando a gente vai confessar os mesmos pecados? Meu irmão, está na hora de você decidir. Está na hora de você firmar teus pés. Está na hora de você largar essa mamadeira espiritual. Anda, o Senhor tem aliança para o teu povo aqui nessa noite. O Senhor tem aliança para o teu povo. E o Senhor está dando a direção, o caminho que você tem que ir. O Senhor está dizendo: abre o coração, pede ajuda, chega perto, agarra a causa. Faz o pacto da aliança. Para de ser um crente meia boca, senão você não vai aguentar, meu irmão. Ei, nós já estamos na última hora, irmãos. Já não é mais tempo de... Eu sei que a gente ouviu isso, mas, irmãos, todo culto eu ouvia: é tempo da igreja despertar. Meu Deus, hoje é uma das coisas que a gente menos ouve, irmãos. Eu vou te dizer, é tempo da igreja acordar, despertar do sono da indolência, irmãos. É tempo de você assumir a tua responsabilidade. É tempo de você pegar a causa, morrer por ela. Ei, varão, Deus manda você morrer por duas coisas: pelo evangelho e pela tua causa. Tudo que o diabo quer é que você banalize a tua casa e a tua igreja. Mas Deus vai levantar, irmãos, homens aqui neste lugar que vai guardar essa aliança. Aleluia. Que vai morrer, que vai guardar as vinhas do Senhor. E Acabe pode aparecer e dizer assim: não, pode me matar, meu amado. Pode me matar. A minha igreja é uma bênção. O meu pastor é uma bênção. A minha família é uma bênção. O meu trabalho é uma bênção. Amém, irmãos? O pobre, irmãos, não é um lugar só. Aí o Senhor falou assim: agora Josué fez o opróbrio, estabeleceu aliança. Agora entra. Depois do capítulo 5, a história daquele povo muda. Depois do capítulo 5 não cai mais um maná do céu. Aí se a gente não amadurecer na fé, a gente fala: oh. Se a gente não entrar no opróbrio, a gente vai falar: ah, não tem mais leitinho, Senhor. Agora eu vou pro leite com Toddy. Aliança é o tempo da maturidade, irmãos. É o tempo do crescimento. É o tempo da responsabilidade. Aí o Senhor fala assim: a partir de agora não vai ter mais maná. A partir de agora não vai ter mais cordenize. Agora o negócio é o seguinte: eu dei uma terra para vocês. Se vocês plantar, você escolhe. E se não plantar, passa fome. Aí a pergunta que eu falo, irmãos: até quando a gente vai ficar romantizando as provisões? Provisão é para enquanto a gente está no deserto. Depois que a gente arranca o opróbrio, estabelece a aliança, agora a gente não anda mais em provisão, a gente anda em responsabilidade. Muda a mente, muda a cabeça, muda a aliança. Agora, irmão, não dá mais para mim ficar andando. Louvado seja Deus, a Bíblia diz para a gente dividir as nossas cargas. Mas agora já não dá mais para mim encontrar oração só através de alguém, irmão. Não dá mais para mim encontrar oração num lugar de provisão. Agora você vai precisar pegar a semente e semear. Ah, o culto vai ser uma bênção, que o pastor orou. Não, o culto vai ser uma bênção. A pastora é uma mulher de oração, né? E você, bebezão do pai? Seu preguiçoso. Não, mas o Senhor me aceita assim. Irmão, o Senhor, Ele chama os cansados para Ele. Os preguiçosos Ele manda ir ter com a formiga. Vai aprender com um animal irracional. Porque quem anda na minha presença precisa, irmãos, assumir responsabilidades. A pergunta que eu quero... Começou hoje, né, pastor Jejum? Você tem certeza mesmo que você vai começar essa quarentena?
Porque se for para começar, meu irmão, você vai ter que assumir aquilo que o Senhor está estabelecendo para você. Uma vida de responsabilidade, uma vida de crescimento, de avanço. E o primeiro passo é abrir as vergonhas, procurar ajuda, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, meus irmãos? Foi isso que Deus colocou no meu coração para liberar para vocês aqui hoje. Se você fazer, meu irmão, eita, é terra que mana leite e mel, irmão. É terra prometida. É o tempo de Deus acontecendo. Talvez, irmãos, o Senhor permitiu um bom tempo aqui desse ministério, para falar agora para o ministério, através dessa palavra. E eu sei que os irmãos já têm compreendido essas coisas, que o Senhor ele não está preocupado com as saídas. Se a gente não organizar as entradas, a gente não vamos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, boa é a tua palavra, meu Deus. 40 dias, meu Deus. 40 anos que aquele povo viveu no deserto. 40 horas de jejum. Senhor, que esses 3 dias sejam 3 dias, Senhor, de cura interior, de cura na mente. Senhor, que esses 3 dias, meu Deus, sejam dias, Pai, de assumir de responsabilidades. Eu declaro, meu irmão, que você não vai chorar por coisas que você estava chorando até o começo desse propósito. Eu declaro, meu irmão, que a partir de hoje, minha irmã, você não vai mais chorar por essa dor, porque o Senhor vai curar você 100%. O Senhor vai curar você por dentro. De coisas que você diz assim, Senhor, mas ninguém sabe que eu estou ferido. O Senhor está dizendo, eu quero que você traga a luz. É um tempo de avanço, irmãos. É um tempo de alinhamento. É um tempo que a gente vai sentar para ouvir o que o Senhor quer nos entregar. Porque o Senhor diz, não tem como ir adiante se não estiver um alinhamento nesse dia chamado hoje. E Ele disse, Josué, hoje, Josué, eu arranco o opróbrio do meu povo. Aramanda kalamacharabacalabadarabia. Pastor Carlos, assim diz o Senhor, hoje eu arranco o opróbrio do meu povo. Hoje eu estou arrancando o opróbrio do Egito. Eu estou cessando o tempo da vergonha. Eu estou reordenando. Estou equipando. Estou curando. Estou capacitando. Estou parando a minha igreja na minha programação para ouvir aquilo que eu falo com ela. Porque diz o Senhor, os próximos dias serão dias de avanço. Serão dias de entrar na terra. Serão dias de colocar os pés e as mãos. E diz o Senhor, que vocês não vão ficar contando, não vai ser gota a gota. Vai vir um tempo de bonança em nome de Jesus. Aleluia. Aramassurianda kalamanahai. Xerganarga labanduria kalamanahai. Eu quero declarar isso, meu amado e minha amada. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus aqui nessa noite, o Senhor diz para ti, está chegando um tempo de bonança, um tempo de fartura, um tempo onde você não vai contar gota a gota. O Senhor diz, transbordarão os seus lagares em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que os seus celeiros vão se encher aqui. O Senhor está entrando, irmãos, e o Senhor está orientando a tua igreja. O Senhor está dizendo, não, essa preocupação não pode governar o teu coração. Tem pessoas que dizem, Senhor, por que a provisão? Por que não está chegando? O Senhor não quer me abençoar? Heramando komanaha suryamahai.
Ne mamarega shodorobaga. Ria baba sokotoromi amama. Chora calabadara la la mama sorocotorobala. Você acha que a minha vontade não é te abençoar, filha? Você acha que a minha vontade não é te entregar? Você acha que a minha vontade não é te abastecer, diz o Senhor. Senhor, mas se o Senhor me dá, eu vou abençoar, eu sei. Só que sem ajuste eu não posso. Sem responsabilidade eu não entrego. Sem compromisso, sem aliança eu não ponho na mão. Por isso diz o Senhor para essa igreja nessa noite: ouça atentamente a minha voz. É tempo de ajuste. É tempo de se levantar. É tempo de pôr a mão no arado, diz o Senhor. Oh Espírito, oh Espírito, olha o Espírito de Deus entrando no teu coração aí de novo, minha irmã. Nessa Gadara, nessa Gadara que você nunca levou ninguém aí. Nesse lugar obscuro que você nunca levou ninguém aí. Você já viu o quarto da bagunça, irmãos? O quarto da bagunça é que você pega tudo que está na sala, joga para o quarto da bagunça. E diz: as pessoas podem ver a sala, mas o quarto da bagunça não leva ninguém. O Senhor está entrando em quarto de bagunça no coração de crente aqui nessa noite. Você não leva ninguém lá, mas o Senhor diz assim: eu conheço esse quartinho de bagunça, eu conheço essa Gadara, eu conheço os seus demônios, eu conheço a sua dor, eu conheço a tua fragilidade. E diz o Senhor: eu estou entrando aí na tua Gadara aqui nessa noite. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui agora: às vezes andar na minha presença não é andar para frente. Para andar para frente você tem que voltar um passo para trás. Tem um pulso que está expurgando aí, irmãos. E você diz assim: Senhor, nessa área eu não quero falar nunca mais. Como eu estou vendo o Espírito de Deus entrando na Gadara de crente aqui agora. Em lugares obscuros. Quartinho de bagunça. Esse é o nome que Deus acabou de me dar aqui, quartinho da bagunça. Eu vou arrumar o quartinho da bagunça, diz o Senhor. Quem crê nessa palavra, irmãos? Aplaude ao Senhor por ela, irmãos, em nome de Jesus. É assim, irmãos. Olha o que Deus me deu aqui orando. Irmão, você já viu aquele tipo de pessoa que ele arruma uma salinha, o quarto, e ele vai jogando tudo. Quem nunca teve um quartinho da bagunça dentro de casa, irmãos? Aí chega lá a visita: ô meu amado, vem ver aqui como é lindo o nosso quarto da bagunça. É nada, irmão. Você fala assim, ó, pros meninos: ó, meninada, ninguém abre aquela porta, hein? Meu irmão, hoje o Senhor está entrando nesse quartinho da bagunça aí, crente. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, amém, irmãos? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu te dei algum tema para você pregar? Não. Eu falei alguma coisa do que eu queria que você fale? Negativo. Amém, glória a Deus. É Deus que está falando com você, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Você que quer receber oração nessa noite, nós ainda vamos orar nessa noite.
Se você precisa ir embora, você está liberado. Deus te abençoe, vá em paz. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 8 horas também com o nosso segundo culto. E amanhã tem mais, amém? Mas se você ainda quer receber oração, o pastor Gabriel, a pastora também vão estar aqui orando. Nós vamos estar orando, vamos estar liberando o poder de Deus sobre a sua vida. Se essa palavra falou com você, quero que você venha aqui receber oração, para que você saia daqui nessa noite convicto de que Deus quer fazer mais na sua vida. Está chegando um novo tempo nesse lugar. Está chegando um tempo de poder, um tempo de graça, um tempo do favor de Deus. E você precisa entender e receber isso, porque Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui, coloca aquele louvor. Eu vejo a nuvem. Sai do seu lugar, você que quer receber oração, pode vir aqui, o pastor Gabriel, a pastora, a minha esposa também vai estar orando aqui. Vamos colocar aqui diante de Deus você, vamos abençoar a sua vida. Vamos declarar o poder de Deus sobre você, sobre sua casa. 40 horas de adoração. O Senhor está falando conosco poderosamente nesse tempo. 40 horas de jejum, onde você vai jejuar e o Espírito Santo vai mover na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Pode soltar a música aí. Os irmãos podem orar, pode pôr as mãos, declara o poder de Deus, receba o poder de Deus nessa noite. Receba o poder de Deus. Não é essa. É isso aí mesmo. Coloca no começo aí, por favor. Eu desculpa, Eric. Me mostra a sua glória. É essa aí mesmo? Em nome de Jesus. Pessoal da intercessão, pode vir ajudar a orar aqui. Os líderes também de célula, pode vir ajudar a orar. Charamarabalaba xeremahalamalaba xaramalamalas. Aramashiremahalamasarabalaba xaramalamalamalamas. Senhor, nós oramos e nós declaramos o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, em cada vida, em cada coração, Pai. Que se submete, Senhor, nessa noite, Pai, a Tua vontade. Que se submete, Senhor, a Tua palavra, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o Teu poder agora, Senhor. Nós declaramos o Teu poder agora, Senhor. Nós declaramos o Teu poder agora, doce Espírito Santo. Nós declaramos o Teu poder agora, Senhor. Começa a mover, toca. Toca, doce Espírito. Toca, doce Espírito. Ora marabarabarabarabalamalamalamas.
Seja tocado agora pelo Espírito Santo de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Receba o toque do Senhor agora. Aramalaba Sharamalama Malama Sharamalama Lamas. Sharamalama Sharamalama Sharamaraba Shere Mahala Malama Saramalamas. Oh, Ramashere Mahala Malama Shere Balabalabas. Aramalama Shere Malabalabalabalabalaba Shure Mahala Malamalas. Oh, Rebashore Bahala Malama Sharabalabalabalabalabalaba Saramalamalas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aramalaba Shire Maharamalaba Sure Balabalaba She Shire Balabalaba Shara Mahala Malamalas. Aramashure Malabalaba Shire Malamalamalas. Never